Imagine uma Bíblia, não a que você está acostumado, mas uma que detém segredos sobre algumas das mais impressionantes revelações da história cristã. Verdades tão profundas que permaneceram ocultas por séculos, longe dos olhos do público. Esta Bíblia não é a tradicional, com 66 livros, que você encontra nas principais denominações cristãs. Na verdade, ela possui 88 livros, incluindo escritos que foram banidos, reprimidos e considerados perigosos pelos líderes cristãos primórdios. Mas qual é a razão para isso? E se eu te dissesse que, dentro desses textos excluídos, existem segredos sobre anjos caídos, os Nefilim, e profecias que falam sobre o fim do mundo de maneiras que você nunca imaginou? E se essas obras revelassem um conhecimento oculto sobre a luta cósmica entre o bem e o mal, revelando detalhes sobre as hierarquias celestiais e a influência dos anjos e demônios no destino da humanidade? Hoje, vamos explorar os livros ocultos da Bíblia Ortodoxa Etíope, uma coleção que abriga mistérios perdidos para grande parte do mundo cristão por séculos. Mas por que esses textos foram excluídos? O que havia neles que deixou os líderes da Igreja Ocidental tão inquietos a ponto de os retirarem da Bíblia que conhecemos? Fique comigo, pois ao final deste vídeo você compreenderá as verdadeiras razões pelas quais esses livros foram considerados tão ameaçadores e as surpreendentes revelações que eles trazem, que podem transformar sua visão sobre toda a Bíblia. Vamos lá. Enquanto muitos cristãos conhecem a Bíblia padrão ou a versão King James, que contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, a Bíblia Ortodoxa Etíope é composta por impressionantes 88 livros. Isso mesmo, 22 livros a mais. E não se trata apenas de notas de rodapé ou comentários. Esses são textos sagrados completos que foram reverenciados, mas acabaram sendo afastados do cristianismo mainstream. Alguns desses livros faziam parte da tradição judaica e cristã primitiva, utilizados por comunidades por séculos. Eles trazem profecias, visões cósmicas e narrativas do mundo antigo que você não encontrará em nenhum outro lugar. Porém, esses textos foram considerados controversos demais pelos primeiros concílios da Igreja, especialmente após o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., sendo vistos como místicos ou muito atrelados às tradições judaicas. Mas a conexão da Etiópia com a Bíblia vai muito além do que se imagina. Antes da colonização europeia e muito antes do cristianismo se espalhar pelo Império Romano, o antigo reino da Etiópia já havia cultivado uma tradição espiritual diretamente ligada à Bíblia. As raízes do cristianismo etíope remontam ao século IV d.C., quando o reino de Aksum adotou oficialmente o cristianismo como religião do Estado. Na verdade, a Etiópia se tornou uma das primeiras nações do mundo a aceitar o cristianismo, séculos antes de muitos países ocidentais. Desde então, a Bíblia escrita em ge'ez, uma antiga língua etíope, passou a ser central na vida religiosa etíope. Mas a ligação da Etiópia com a história bíblica parece ir ainda mais além do cristianismo. Segundo a antiga tradição etíope, essa conexão começa com a rainha de Sabá, que viajou da Etiópia para encontrar o rei Salomão em Jerusalém por volta do século X a.C. Essa visita é mencionada de forma breve na Bíblia Ocidental, mas a tradição etíope amplia essa narrativa. A Bíblia etíope nos conta que a rainha de Sabá e o rei Salomão tiveram um filho, Menelik, que se tornaria o primeiro imperador da Etiópia. Aqui é onde a narrativa se torna ainda mais cativante. Existe uma crença de que Menelik trouxe a Arca da Aliança de volta à Etiópia, sim, a arca que guardava as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Para o povo etíope,
Esse não foi apenas um marco histórico, foi uma missão divina. A tradição local diz que Deus escolheu a Etiópia para ser a guardiã da Arca da Aliança, entrelaçando o destino espiritual da nação com a história sagrada de Israel. Com uma ligação tão profunda à lei bíblica, não é de se admirar que a Etiópia se tornasse um bastião espiritual, adotando o cristianismo em seus primórdios e preservando textos antigos que outras tradições cristãs rejeitaram. Enquanto se distanciava da influência da Europa Ocidental, a Etiópia manteve esses livros sagrados em sua Bíblia ortodoxa, que continuaram a fazer parte da vida religiosa por séculos, mesmo quando eram gradualmente afastados do cânon cristão ocidental. Mas isso nos leva a uma pergunta intrigante: por que esses livros foram excluídos da Bíblia padrão? As respostas são tão intrincadas quanto fascinantes. Alguns desses textos foram banidos por conterem ideias consideradas excessivamente místicas ou especulativas. O livro de Enoque, por exemplo, fala sobre seres celestiais, anjos caídos e os nefilins, criaturas gigantes misteriosas, resultantes da união entre humanos e anjos. Essas visões apocalípticas exploram os segredos do céu e do inferno, as origens do pecado e o julgamento final de Deus, o que era visto como potencialmente perigoso para a aceitação da igreja primitiva. Outros livros foram excluídos por estarem muito próximos do judaísmo. Títulos como Jubileus e Macabeus enfatizam a rigorosa observância das leis judaicas, incluindo o sábado, as práticas alimentares e a circuncisão. Em um período em que a igreja cristã primitiva buscava se diferenciar do judaísmo, esses escritos eram percebidos como uma ameaça à nova identidade que estava sendo formada. Além disso, alguns desses textos eram considerados um risco à ortodoxia, a doutrina unificada que a igreja primitiva tentava estabelecer. Os líderes da igreja temiam que a inclusão desses livros pudesse abrir espaço para interpretações variadas sobre a teologia, especialmente em aspectos como o papel dos anjos, a vida após a morte e o julgamento divino. Manter esses textos no cânon poderia ter gerado divisões ou heresias dentro da igreja. E não para por aí. Durante a era colonial, quando potências europeias, especialmente a Itália, tentavam dominar a Etiópia, a própria Bíblia ortodoxa etíope se tornou um alvo. Ela era vista como uma ameaça espiritual ao domínio europeu. O conteúdo único da Bíblia ligava a Etiópia a Israel e ao cristianismo primitivo, simbolizando resistência à opressão religiosa e cultural imposta pelos colonizadores. Ao marginalizar a Bíblia ortodoxa etíope, as forças coloniais buscavam suprimir a autonomia religiosa do país e impor visões ocidentais. Essa é a profunda história da Bíblia. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever e compartilhá-lo com quem está pronto para explorar os segredos ocultos da Bíblia. Para entender por que a Bíblia ortodoxa etíope contém tantos livros que foram excluídos da Bíblia cristã padrão, precisamos primeiro investigar o papel singular da Etiópia na história bíblica e cristã. Vamos começar nossa jornada no século IV d.C., uma época em que grande parte do mundo ainda não havia abraçado completamente o cristianismo. No coração dessa narrativa, encontramos o reino de Axum, uma civilização poderosa situada no que hoje é a moderna Etiópia, que se destacou ao se tornar uma das primeiras nações do mundo a adotar oficialmente o cristianismo como sua religião estatal. Esse marco fortaleceu a identidade da Etiópia como uma nação cristã, colocando-a entre os países cristãos mais antigos do planeta. Mas como essa transformação ocorreu? Segundo os relatos antigos etíopes, a propagação do cristianismo por aquelas terras não se deu por meio de missionários europeus, como muitos podem imaginar. Em vez disso, a Igreja Ortodoxa Etíope
traça suas origens até o apóstolo Filipe e a conversão de um eunuco etíope, conforme narrado em Atos 8:26 a 40. Este oficial da corte, batizado por Filipe, trouxe a fé cristã de volta à Etiópia, dando início à rica tradição cristã do país. Em poucos séculos, esse pequeno movimento evoluiu para a religião oficial do influente reino de Axum. Através da Igreja Copta de Alexandria, o cristianismo foi formalmente estabelecido na Etiópia, levando a tradução da Bíblia para o Gais, a antiga língua etíope. Enquanto o cristianismo se expandia pelo reino axomita, a Bíblia etíope não se limitava apenas aos 66 livros conhecidos. A singularidade da história etíope proporcionou acesso a uma variedade de textos judaicos e cristãos primitivos. Essa adoção precoce do cristianismo também garantiu à Etiópia uma independência espiritual em relação ao restante do mundo cristão. Enquanto o Império Romano e a Igreja Ocidental lutavam para consolidar um cânon bíblico único, a Etiópia se manteve à margem desses debates, preservando suas antigas tradições e textos. Assim, a Bíblia Ortodoxa Etíope inclui não só os livros familiares do Antigo e do Novo Testamento, mas também textos adicionais que oferecem valiosas perspectivas sobre a teologia judaica e cristã primitiva. A conexão da Etiópia com a história bíblica, no entanto, vai muito além do surgimento inicial do cristianismo. Para compreender a totalidade desse quadro, precisamos retroceder ainda mais, 1000 anos antes de Cristo. Segundo a tradição etíope, as raízes dessa ligação bíblica se entrelaçam com a figura notável da rainha de Sabá. Essa poderosa soberana é brevemente mencionada na Bíblia Ocidental em 1 Reis 10, 1 a 13 e 2 Crônicas 9. Segundo esses relatos, ela partiu da distante terra de Sabá, que os etíopes acreditam ser a moderna Etiópia e Iêmen, para encontrar o grande rei Salomão em Jerusalém. Contudo, enquanto a Bíblia Ocidental nos oferece apenas um vislumbre de sua visita, a Bíblia etíope revela uma narrativa muito mais rica. De acordo com o Quebra Nagast, um antigo texto etíope que é fundamental para a identidade nacional e espiritual da Etiópia, a rainha de Sabá, chamada Micada na Etiópia, e o rei Salomão tiveram um filho, Menelik, que se tornaria o primeiro imperador da Etiópia. O que torna essa história ainda mais fascinante é que, ao crescer, Menelik visitou seu pai Salomão em Jerusalém. Ao retornar à Etiópia, disse que ele trouxe consigo um dos artefatos mais significativos da história bíblica, a Arca da Aliança. Isso mesmo. Segundo a tradição etíope, a Arca da Aliança, o sagrado baú que continha as tábuas de pedra dos 10 mandamentos, tem sido preservada na Etiópia por séculos. Essa conexão profunda e duradoura com a história sagrada de Israel moldou o cristianismo etíope de maneiras verdadeiramente significativas. Para os etíopes, a Arca da Aliança simboliza uma missão sagrada, conectando a Etiópia de forma direta ao povo escolhido por Deus, Israel. Esta nação não se vê como uma mera periferia, mas sim como uma peça fundamental nos planos divinos para o mundo, incumbida de proteger a Arca e preservar as verdades ancestrais da Bíblia. Enquanto o cristianismo ocidental se dedicava a definir e restringir o cânon bíblico, a Etiópia mantinha a integridade de uma gama ampla de escritos cristãos e judaicos primordiais. Devido ao seu relativo isolamento em relação à Europa, o país conseguiu resistir à pressão de se alinhar com as decisões do Concílio de Nicéia sobre o cânon. Realizado em 325 d.C., esse concílio foi um marco para o cristianismo no Império Romano, onde líderes da Igreja se reuniram para estabelecer doutrinas e decidir quais textos seriam considerados sagrados e quais seriam excluídos.
A Igreja Ocidental começou a formatar uma Bíblia que eliminava obras vistas como excessivamente judaicas, místicas ou especulativas. Livros como o Livro de Enoque, o Livro dos Jubileus e os Macabeus foram considerados problemáticos por diversos motivos, desde suas explorações profundas sobre a natureza angelical até as rigorosas práticas judaicas que enfatizavam. Contudo, a Etiópia se manteve alheia a essas decisões, preservando suas raízes cristãs copta e, assim, garantindo uma variedade muito maior de textos bíblicos. É por isso que a Bíblia Ortodoxa Etíope não contém apenas os 66 livros da Bíblia cristã padrão, mas também 22 livros adicionais que foram eventualmente banidos do cânon ocidental. A Etiópia se tornou um verdadeiro refúgio espiritual, onde tradições antigas puderam florescer, longe da influência das doutrinas europeias. Assim, a Bíblia Ortodoxa Etíope se diferencia das versões utilizadas pela maioria dos cristãos hoje, servindo como um testemunho vivo de uma tradição que se mantém fiel aos primórdios da fé, longe dos debates teológicos e das lutas políticas que moldaram a Bíblia ocidental. A inclusão desses textos banidos e excluídos não é apenas uma curiosidade histórica, é um lembrete de um tempo em que havia diversas interpretações sobre o que deveria ser parte da Bíblia, e muitos escritos descartados pela Igreja Ocidental continuam a ter um profundo significado espiritual. Por exemplo, o livro de Enoque apresenta uma narrativa rica sobre os anjos caídos, suas interações com a humanidade e seu julgamento final, influenciando o pensamento cristão primitivo sobre o mal e os tempos do fim. Por outro lado, o livro dos Jubileus oferece uma visão judaica sobre a história bíblica, trazendo novas percepções sobre os patriarcas e o papel dos seres angelicais na orientação da humanidade. Esses textos revelam um fragmento perdido da história cristã, um período em que a teologia ainda se moldava e os limites da ortodoxia eram discutidos. Para a Etiópia, esses livros nunca foram considerados proibidos. Sempre fizeram parte de sua vida religiosa, recebendo a mesma veneração que os textos mais conhecidos do Antigo e do Novo Testamento. Mas, afinal, por que esses livros foram banidos? O que havia de tão controverso nesses escritos sagrados que levou a Igreja Ocidental a considerá-los inadequados para a Bíblia? As motivações que cercam essa questão são tão intrigantes quanto complicadas, envolvendo não apenas aspectos teológicos, mas também conflitos políticos e culturais. Nesta sessão, vamos explorar as razões reais que levaram os primeiros líderes cristãos a rejeitar certos livros e por que a Etiópia decidiu preservá-los. Uma das principais razões para a exclusão dessas obras está ligada ao seu conteúdo místico, que apresenta uma profundidade espiritual e, muitas vezes, especulativa. Vários textos banidos, como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, abordam temas considerados esotéricos, com ênfase no reino celestial, na hierarquia angelical e nas interações entre seres divinos e a humanidade. Por exemplo, no livro de Enoque, somos apresentados a uma narrativa rica sobre os vigilantes, um grupo de anjos caídos que desceram à terra, interagiram com os humanos e, no fim, provocaram uma corrupção generalizada por meio de sua descendência, os Nefilins. Esses anjos não apenas se rebelaram contra Deus, mas também compartilharam conhecimentos proibidos com os humanos, revelando segredos sobre guerra, magia e astrologia. Esse tipo de história se distancia da mensagem de salvação mais direta presente na Bíblia Ocidental. Após o Concílio de Nia, em 325 d.C., a Igreja Ocidental começou a ver esses ensinamentos especulativos com desconfiança, considerando-os distrações dos fundamentos da fé cristã.
a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os primeiros líderes cristãos temiam que um foco excessivo em anjos, batalhas cósmicas e o Apocalipse pudesse confundir os fiéis ou levá-los a interpretações místicas das Escrituras, desviando a atenção do verdadeiro propósito da salvação. Essa ênfase na teologia especulativa resultou na exclusão de livros como o Livro de Enoque, que havia sido amplamente lido nas primeiras comunidades cristãs, em especial entre os essênios, uma seita judaica que, segundo muitos estudiosos, influenciou o pensamento cristão primitivo. Embora obras como Enoque oferecessem visões profundas sobre os reinos espirituais e a queda dos anjos, as igrejas católica romana e ortodoxa oriental decidiram que esses textos apresentavam especulações excessivas sobre o mundo invisível. Em contrapartida, a Etiópia encarou esses escritos não como meras distrações, mas como peças essenciais para compreender a luta espiritual entre o bem e o mal. O cristianismo etíope acolheu os aspectos místicos dessas obras, reconhecendo que elas iluminam o reino celestial e os mistérios da criação divina. Outra razão significativa para a exclusão de muitos desses livros está relacionada aos seus laços com as tradições judaicas. Obras como o Livro dos Jubileus e os Macabes enfatizam a observância rigorosa das leis judaicas, como o sábado, a circuncisão e as práticas alimentares. Esses textos foram elaborados em uma época em que o judaísmo ainda não havia se separado completamente do que viria a ser o cristianismo, refletindo uma visão de mundo que valoriza imensamente o cumprimento da lei mosaica. O Livro dos Jubileus, por exemplo, também conhecido como Pequeno Gênesis, reconta a história bíblica desde a criação até a entrega da lei no Monte Sinai, indo além das narrativas familiares encontradas em Gênesis e Êxodo. Jubileus defende a importância das festividades judaicas, do sábado e da pureza ritual, deixando claro que essas leis devem ser eternamente seguidas. O calendário solar também é apresentado, um ano de 364 dias, que se afirma ser o sistema original estabelecido por Deus para o povo judeu, em contraposição ao calendário lunar que foi adotado posteriormente. Com o crescimento do cristianismo primitivo, houve um desejo de se distanciar do judaísmo. O movimento cristão inicial buscava abrir as portas para os gentios, o que implicava uma certa distância em relação à rigorosa observância das tradições e leis judaicas. O apóstolo Paulo, por sua vez, defendeu a liberdade em relação à lei, proclamando que a salvação era alcançada pela fé em Cristo, e não pela adesão à lei mosaica. À medida que a Igreja Ocidental se consolidava, textos que ressaltavam as leis judaicas, como Jubileus e Macabeus, passaram a ser vistos como vestígios desnecessários do passado. Em contrapartida, a Etiópia manteve um vínculo muito mais forte com o judaísmo. A Igreja Ortodoxa Etíope reivindica sua linhagem desde o rei Salomão, através de Menelik Fur, filho de Salomão e da rainha de Sabá. Por essa razão, a tradição cristã etíope sempre esteve profundamente entrelaçada com as práticas judaicas, sem sentir a necessidade de se distanciar delas. Assim, esses textos permaneceram integrados à Bíblia ortodoxa etíope, oferecendo aos etíopes uma rica herança que combina a lei do Antigo Testamento e a salvação cristã. Os Macabeus, em especial, são venerados na Etiópia. Enquanto o cristianismo ocidental relegou esses textos em grande parte à categoria de apócrifos, a Etiópia continuou a utilizá-los como lembretes significativos da resistência judaica, da lealdade à lei de Deus e da intervenção divina em tempos de perseguição. Os Macabeus são celebrados como heróis que protegeram a fé judaica de serem extintas por governantes estrangeiros, e sua história continua a inspirar os cristãos etíopes
até os dias de hoje. Outra razão relevante para a exclusão desses livros é que eram considerados uma ameaça à ortodoxia cristã. A igreja primitiva estava passando por um período de transição e precisava estabelecer uma doutrina unificada para manter a fé coesa. Com a expansão do cristianismo pelo Império Romano, surgiram diversas seitas e interpretações, algumas das quais eram vistas como heréticas pela Igreja Ortodoxa em formação. Muitos dos livros que compõem a Bíblia Ortodoxa Etíope apresentam visões teológicas alternativas que a Igreja Ocidental receava que pudessem causar confusão ou divisão nas comunidades cristãs iniciais. Por exemplo, alguns desses textos oferecem interpretações diferentes sobre a vida após a morte, o juízo divino e o papel dos anjos. O livro de Enoque, por exemplo, discorre bastante sobre os vigilantes, os anjos caídos e os néfilins, conceitos que eram considerados especulativos demais para a doutrina cristã em desenvolvimento. Os líderes da igreja primitiva desejavam garantir que o foco permanecesse na mensagem de salvação de Cristo, e não em o que consideravam especulações cósmicas sobre anjos e reinos celestiais. O objetivo era criar uma fé unificada, consistente em todas as comunidades cristãs. Para isso, foi necessário excluir textos que oferecessem narrativas alternativas ou que enfatizassem excessivamente o mundo espiritual invisível. Por essa razão, o Concílio de Nicéia e outros concílios eclesiásticos subsequentes tiveram um papel crucial. Eles ajudaram a solidificar um cânone cristão destinado a guiar os fiéis em uma compreensão clara do papel de Cristo na história da salvação. Contudo, ao fazer isso, deixaram de fora livros que investigavam os mistérios espirituais do universo, concentrando-se, em vez disso, nos ensinamentos mais diretos do Evangelho. Já a Etiópia não via esses livros como uma ameaça à ortodoxia. A Igreja Etíope sustentava que esses textos aprofundavam a compreensão do plano divino, oferecendo revelações sobre o reino dos anjos, o juízo dos anjos caídos e os tempos finais. Para os etíopes, esses livros não eram meras distrações, mas sim complementos valiosos aos ensinamentos do Novo Testamento, proporcionando uma visão mais abrangente da eterna batalha entre o bem e o mal. Além disso, é crucial reconhecer o impacto do colonialismo na marginalização da Bíblia ortodoxa etíope. Durante a era colonial, especialmente durante a invasão italiana no final do século XIX e início do século XX, a Igreja Ortodoxa Etíope e seus textos sagrados foram considerados obstáculos à dominação europeia. Para as potências coloniais, a independência espiritual da Etiópia e suas raízes em tradições cristãs antigas representavam um ato de resistência. A Etiópia não era uma colônia passiva, aguardando a civilização dos missionários europeus. Era uma nação cristã, com tradições ricas e antigas, que antecedem grande parte da história cristã europeia. A Bíblia ortodoxa etíope simbolizava uma resistência, ligando a Etiópia a Israel e à Igreja primitiva, uma conexão poderosa espiritualmente, mas politicamente inconveniente para os colonizadores. Ao marginalizar ou proibir a Bíblia etíope, as forças coloniais buscavam debilitar a identidade espiritual do país e impor visões religiosas ocidentais. Assim como a resistência física da Etiópia ao colonialismo a tornou um ícone da independência africana, sua luta religiosa, preservando sua Bíblia ortodoxa, a transformou em um bastião espiritual. A singularidade da Bíblia etíope, repleta de livros considerados proibidos, era percebida como uma ameaça à ordem religiosa ocidental, desafiando a hegemonia do catolicismo e do protestantismo. Você acredita que as potências coloniais se sentiam ameaçadas pela autonomia espiritual da Etiópia?
Compartilhe suas reflexões sobre esse fator na repressão da Bíblia ortodoxa etíope. Agora que compreendemos as razões por trás da proibição desses livros, é hora de desvendar os segredos que eles guardam. Cada texto da Bíblia ortodoxa etíope revela profundas verdades sobre reinos espirituais, a história antiga e o plano divino. Vamos nos aprofundar nesses livros censurados e descobrir o que nos dizem sobre o mundo invisível, profecias e até mesmo o fim dos tempos. Você entenderá por que a Etiópia fez questão de preservá-los e por que eles são mais relevantes do que nunca. Um dos mais célebres livros proibidos, o livro de Enoque, nos leva a uma exploração fascinante da ordem cósmica e dos reinos celestiais. Porém, essa não é uma visão simplista de anjos e demônios. Enoque nos apresenta um relato detalhado sobre a rebelião dos anjos, suas interações com a humanidade e seu juízo final. A primeira parte, chamada Livro dos Vigilantes, começa com uma revelação impressionante. 200 anjos, conhecidos como os Vigilantes, foram enviados por Deus para zelar pela humanidade. Entretanto, caíram em desgraça ao se apaixonarem por mulheres mortais. Liderados por Semjasa, esses anjos desafiaram a ordem divina e desceram à terra, onde tomaram esposas humanas e deram origem aos Nefilins, uma raça de gigantes descritos como violentos e corruptos. O que torna essa narrativa tão impactante é que esses anjos caídos não apenas transgrediram as leis de Deus, mas também compartilharam conhecimentos proibidos com os humanos, ensinando segredos sobre guerra, feitiçaria, cosmética e astrologia. Todos são vistos como distúrbios na ordem natural estabelecida por Deus. O conhecimento que os anjos caídos trouxeram provocou um verdadeiro caos na terra. Os Nefilins, a progenitura violenta de anjos e humanos, desempenharam um papel significativo na deterioração moral do mundo. Sua brutalidade e maldade eram tão intensas que Deus decidiu enviar o grande dilúvio para purificar o planeta de sua influência nefastas. Contudo, antes desse dilúvio, Deus enviou os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel com um propósito claro: capturar os vigilantes rebeldes e confiná-los no abismo, onde ficariam até o dia do juízo final. Esses vigilantes, junto com sua prole, eram considerados tão corruptos que Deus decidiu erradicá-los da face da terra. No entanto, seu legado ainda assombra a humanidade. Você gostaria que fizéssemos um vídeo explorando mais detalhadamente o livro de Enoque e a rebelião dos anjos? Deixe sua opinião nos comentários. Em uma parte do livro de Enoque, conhecida como o livro das parábolas, vislumbramos as visões apocalípticas de Enoque, nas quais ele prevê a chegada de uma figura messiânica chamada Filho do Homem. Essa figura é apresentada como um juiz divino, que trará juízo tanto sobre humanos quanto sobre anjos. O mais intrigante é que esse Filho do Homem se assemelha a Jesus Cristo, que é mencionado com o mesmo título no Novo Testamento. A visão de Enoque fala de um juízo final, onde os ímpios, incluindo os anjos caídos, são lançados em um abismo de fogo, enquanto os justos recebem a promessa da vida eterna. Essa parte do livro de Enoque retrata uma batalha cósmica entre o bem e o mal, onde anjos, demônios e humanos enfrentam seu julgamento diante do trono de Deus. Uma das seções menos conhecidas de Enoque, chamada de livro astronômico, revela os mistérios do cosmos. Enoque é apresentado a ordem divina das estrelas, planetas e estações, descrevendo um calendário solar que deve guiar a humanidade em sintonia com o ritmo da criação. Essa parte aborda os movimentos dos corpos celestes, que são regidos por forças angélicas. O Sol, a Lua e as estrelas não se movem ao acaso. Eles seguem um padrão preciso estabelecido por Deus
e supervisionado por seus anjos. O livro até adverte que os humanos devem seguir o calendário solar em vez do lunar para manter a harmonia com a criação divina. A Igreja Ortodoxa Etíope ainda adota esse calendário solar hoje, um testemunho das suas antigas raízes nas revelações de Enoque. Agora vamos falar sobre o livro dos Jubileus. Este não é um relato histórico comum. Trata-se de uma recontagem minuciosa dos eventos bíblicos, desde a criação até a entrega da lei no Sinai, com um foco especial na linha do tempo espiritual do universo de Deus e na importância eterna da lei. No cerne dos Jubileus está a ideia de que o tempo é regido por um calendário angelical. Deus revela a Moisés, no Monte Sinai, que a verdadeira medida do tempo não se baseia no calendário lunar, adotado mais tarde pelos israelitas, mas sim em um ciclo solar. Esse ciclo é de 364 dias, dividido em períodos de jubileus, com ciclos de 49 anos. O livro enfatiza que seguir esse calendário é crucial para manter a ordem estabelecida por Deus. Mas por que isso é relevante? Segundo os jubileus, perder a sincronização do tempo ao utilizar um calendário lunar em vez do solar faz com que a humanidade se afaste do plano divino de Deus. O calendário etíope, ainda em uso pela Igreja Ortodoxa Etíope, segue esse ciclo solar, refletindo a crença de que uma contagem correta do tempo é essencial para permanecer em harmonia com a ordem divina. Será que estamos utilizando o calendário errado há séculos? O mundo pode estar em desacordo com o plano divino original? Os jubileus, além de revelarem a linha do tempo cósmica, nos mostram que os anjos tiveram um papel crucial na orientação dos patriarcas muito antes de Moisés. Eles ensinaram Adão, Noé e Abraão sobre a observância do sábado, a prática de sacrifícios e o cumprimento das leis de pureza. Essas diretrizes não eram exclusivas para os israelitas. Faziam parte da lei eterna de Deus, que foi revelada aos justos desde o início. A proximidade dos anjos destaca que a lei divina é atemporal, precedendo a aliança mosaica e permanecendo intacta. Antes mesmo do Monte Sinai, aqueles em comunhão com Deus já conheciam e seguiam suas leis, guiados pelos anjos que estavam em sua presença. Os livros dos Macabeus contam histórias de heroísmo e intervenção divina, narrando a revolta judaica contra governantes estrangeiros, primeiro na Judéia sob os Seleucidas e, em seguida, no Egito sob a dinastia ptolemaica. O mais intrigante é que na Bíblia Ortodoxa Etíope encontramos não apenas 2, mas 3 livros dos Macabeus, cada um oferecendo uma visão particular sobre a fé sob perseguição. O primeiro livro detalha a revolta dos Macabeus, um dos eventos mais emblemáticos da história judaica. Em 167 a.C., o rei seleucida Antíoco IV Epifânio tentou forçar os judeus a abandonarem sua fé e adotarem costumes helenísticos. Em resposta, Judas Macabeu liderou uma guerrilha contra o Império Seleucida, recuperando milagrosamente o templo em Jerusalém e restaurando o culto judaico. Esta vitória é celebrada até hoje no festival de Hanukkah, que recorda a queima milagrosa do óleo por 8 dias durante a rededicação do templo. O segundo livro dos Macabeus foca nos mártires, aqueles que deram suas vidas em defesa de sua fé em Deus. A história mais tocante é a dos 7 irmãos e sua mãe, que foram brutalmente torturados por se recusarem a comer carne de porco, desobedecendo à lei judaica. Um por um, enfrentaram mortes terríveis, mas cada irmão proclamou sua fé na ressurreição, certos de que seriam recompensados na eternidade. Este livro também narra visões de anjos e a intervenção divina nas batalhas dos Macabeus, reforçando a crença de que suas vitórias eram fruto da ajuda de Deus. O terceiro livro dos Macabeus nos transporta ao Egito,
onde o povo judeu enfrentava a perseguição sob Ptolomeu IV. O momento mais dramático acontece quando Ptolomeu ordena que os judeus sejam pisoteados por elefantes embriagados. Contudo, em uma reviravolta milagrosa, os elefantes se voltam contra os egípcios, salvando o povo judeu de um destino certo. A ascensão de Isaías é um dos textos mais místicos e apocalípticos da Bíblia ortodoxa etíope. Ela narra a jornada visionária do profeta Isaías pelos 7 céus, onde testemunha a batalha cósmica entre o bem e o mal, e recebe uma profecia sobre a vinda do Messias. Isaías é guiado por um anjo através de cada um dos 7 céus, encontrando diversas hierarquias de anjos, os caídos, e finalmente chega ao 7º céu, onde contempla o trono de Deus. A descrição dos serafins, querubins e outras entidades celestiais oferece um dos relatos mais ricos sobre a hierarquia celestial na literatura cristã primitiva, culminando na visão da descida do Messias. Isaías observa o Filho de Deus descendo do 7º céu, adotando a forma humana, levando uma vida simples e, ao final, enfrentando a morte nas mãos das forças de Satanás. Porém, sua visão não se encerra nesse momento. Ele testemunha a vitória do Messias sobre Satanás, sua ressurreição e o retorno glorioso ao céu, onde é elevado como o soberano de todos. Em seguida, voltamos ao livro de Baruque e à carta de Jeremias. Esses escritos, produzidos durante o exílio babilônico, oferecem reflexões profundas sobre pecado, arrependimento e as consequências da idolatria. Em Baruque, encontramos um lamento pela queda de Jerusalém, acompanhado por uma confissão sincera dos pecados do povo. O texto revela que o exílio não foi apenas um desastre político, mas sim o resultado da desobediência de Israel a Deus. No entanto, Baruque também traz uma mensagem de esperança. Se o povo se arrepender e retornar a Deus, encontrará a restauração. A carta de Jeremias apresenta um aviso firme contra a idolatria, onde o profeta ironiza os deuses pagãos da Babilônia, destacando sua impotência e falta de essência. Ele encoraja os exilados a permanecerem leais ao único Deus verdadeiro, que é capaz de libertá-los de seu sofrimento. Ao mergulharmos na rica profundidade dos textos da Bíblia ortodoxa etíope, uma verdade se destaca. Esses escritos vão além de meras narrativas antigas. Eles guardam profecias, percepções espirituais e advertências que ressoam tanto com as primeiras comunidades cristãs e judaicas, quanto conosco nos dias de hoje. De fato, muitos temas presentes nesses livros dialogam diretamente com o mundo contemporâneo e podem até conter chaves para compreendermos eventos proféticos futuros. Uma das características mais fascinantes da Bíblia ortodoxa etíope é sua análise abrangente do reino angelical e da batalha espiritual contínua entre o bem e o mal. Textos como o livro de Enoque, a Ascensão de Isaías e Jubileus oferecem descrições vívidas das hierarquias angelicais, dos anjos caídos e sua influência sobre o nosso mundo. Mas por que isso ainda importa hoje? De diversas maneiras, a luta entre o bem e o mal permanece. A ideia de guerra espiritual, envolvendo anjos e demônios que afetam os eventos humanos, continua sendo um tema central na teologia cristã. Embora esses textos possam parecer distantes ou excessivamente especulativos para alguns, eles iluminam as forças ocultas que ainda atuam em nosso mundo contemporâneo. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, as autoridades, os poderes deste mundo sombrio e as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Seria possível que a descrição dos vigilantes no livro de Enoque, sua rebelião e a corrupção que espalham entre a humanidade ainda tenham relevância nos dias de hoje? Poderiam esses textos nos oferecer uma visão mais profunda da batalha espiritual
que se desenrola ao nosso redor, mesmo agora. Vários livros apócrifos na Bíblia Ortodoxa Etíope contêm profecias sobre os últimos tempos, oferecendo pistas que se alinham tanto com a escatologia bíblica quanto com os acontecimentos atuais. No livro de Enoque, somos apresentados a visões detalhadas do julgamento iminente, onde tanto humanos quanto anjos caídos enfrentarão sua sentença final. A descrição do Filho do Homem, exercendo o juízo divino sobre os ímpios, revela claramente o papel messiânico que Jesus cumpriria mais tarde no Novo Testamento. Mas as profecias de Enoque não se limitam a isso. Eles apresentam descrições vívidas da batalha final entre o bem e o mal, a queda das forças malignas e a restauração plena da justiça na terra. Da mesma maneira, a ascensão de Isaías nos oferece um retrato dramático da jornada do Messias, que desce dos reinos celestiais para confrontar Satanás e, por fim, prevalece. Essas visões retratam um conflito cósmico que transcende o tempo e que ainda se desdobra diante de nós. Em um mundo marcado por conflitos globais sem precedentes, desastres naturais e agitação espiritual, muitos se perguntam: estaremos vivendo os últimos dias? As profecias contidas nesses livros esquecidos podem estar nos guiando para os desfechos da história humana? Especialistas acreditam que estamos em um período em que as profecias bíblicas se realizam, e as obras que analisamos podem nos oferecer novas perspectivas sobre o que está por vir. Ao examinarmos os acontecimentos atuais, guerras, terremotos, epidemias, muitos deles se alinham com as descrições que Enoque fez sobre os últimos dias. Outro tema fundamental nos livros esquecidos, especialmente no livro dos Jubileus, é a relevância da lealdade às leis de Deus. Enquanto a Igreja Ocidental se distanciou das leis judaicas, que eram essenciais ao cristianismo primitivo, a Igreja Ortodoxa Etíope preservou laços fortes com essas tradições antigas. As normas do sábado, as práticas alimentares e até mesmo o calendário solar, descritos em Jubileus, demonstram um comprometimento profundo em manter os mandamentos de Deus em sua essência. Para os crentes contemporâneos, esses textos levantam questões cruciais. Estamos vivendo em conformidade com as leis divinas? Nos afastamos demais dos princípios fundamentais que foram oferecidos à humanidade desde o início? E o que significaria retornar a essas práticas? Jubileus afirma que as leis concedidas a Adão, Noé e Abraão não eram temporárias, mas deveriam ser observadas eternamente. Isso levanta uma questão instigante. Os cristãos de hoje devem seguir os mesmos mandamentos dados aos patriarcas? O cristianismo atual perdeu algo ao se distanciar da rigorosa observância da lei divina? Por fim, vamos refletir sobre o significado da preservação desses livros na Etiópia. Como exploramos, a Bíblia Ortodoxa Etíope é um tesouro espiritual que abriga muitos textos excluídos pelo cristianismo ocidental. No entanto, a contribuição da Etiópia para a preservação desses escritos vai além da tradição religiosa. Ela representa um profundo ato de resistência espiritual contra as forças que tentaram apagar essas verdades ancestrais. Durante o período colonial, enquanto potências europeias buscavam impor sua dominação religiosa e política sobre a África, a Igreja Ortodoxa Etíope tornou-se um símbolo de resistência. A preservação desses textos sagrados não foi apenas uma demonstração de devoção, mas uma afirmação de independência. A Etiópia guardou as verdades antigas da Bíblia, mesmo quando o restante do mundo cristão as abandonou. Isso sugere que a Bíblia Ortodoxa Etíope pode conter insights que merecem ser protegidos para este momento crucial da história. À medida que o mundo enfrenta desafios sem precedentes, talvez seja a hora de trazer esses textos ocultos à luz.
nós nos aprofundamos nos livros esquecidos da Bíblia ortodoxa etíope, das visões místicas de Enoque às profecias de Isaías, sem esquecer a resistência corajosa dos Macabeus. Cada um desses textos esconde segredos e revelações que desafiam nossa percepção da Bíblia e da história cristã. Porém, esses escritos podem ser mais do que meras relíquias do passado. Eles podem conter as chaves para decifrar o futuro. Em um mundo repleto de incertezas, inquietação espiritual e crescente conflito global, é válido questionar: estamos deixando algo passar? Esses livros esquecidos poderiam nos ajudar a compreender as batalhas espirituais que se desenrolam ao nosso redor? Seriam capazes de oferecer insights sobre os tempos finais e o plano divino para a humanidade? Agradecemos por acompanhar o Deep Bible Stories. Se esta jornada pela Bíblia ortodoxa etíope despertou novas perspectivas em você, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo com outras pessoas.